ao 11, e depois o verso 14 ao 15, que diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se uns aos outros. Agora o verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, para a banda do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês, lhe hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Amém. Bom, essa passagem ela é muito conhecida, trata sobre a separação de Ló, de Abrão. Nesse período ele não havia ainda trocado seu nome para Abraão, mas por fins didáticos eu vou chamar de Abraão. E por que eu escolhi essa passagem? Nessa passagem a gente pode observar não apenas alguns dos atributos de Deus, mas um aspecto prático que a gente pode fazer sobre a fé. E é uma passagem muito importante para mim, porque foi ela que Deus me mostrou antes de passar no vestibular. E o primeiro ponto que eu quero tratar nessa noite é um ponto óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que é: Deus não vê como o homem vê. Por que isso acontece? O primeiro ponto que podemos observar é essa diferença que Deus tem da observação do homem. Porque quando a Bíblia descreve a passagem sobre aquele lugar em que Ló escolheu, que era bem regado, era como o jardim do Senhor, eu mesmo não julgo Ló por ter escolhido aquele lugar. Aquele era o lugar mais belo, o mais agradável aos olhos, e por isso ele escolheu aquela planície. Lendo isso, eu imagino a mente de Abraão, observando que Ló escolheu a melhor parte. Ele devia ter ficado: Senhor, mas por que o Senhor fez aquela promessa para mim e mesmo assim Ló ficou com a melhor parte? E durante muito tempo eu me senti assim, porque eu vi alguns colegas passando, vi colegas da faculdade, do ensino médio, colegas do cursinho, das duas turmas que eu fiz, e parecia que eles tinham pegado a melhor parte, estavam alcançando os sonhos deles. Não que eu tivesse inveja, muito pelo contrário, mas eu me sentia como se aquele sonho não fosse se cumprir em algum momento. Mas o que é mais importante a gente se lembrar é que Deus cumpre nossas promessas, a promessa que Ele fez em algum dia, e no tempo certo ele iria se cumprir. O segundo ponto que eu queria trazer, já que a gente já viu a diferença entre a observação do homem e a observação de Deus, é sobre o alcance dessa observação. Porque durante muito tempo eu me achava incapaz de passar no curso de medicina, por ser concorrido, e eu buscava outros cursos como direito, como enfermagem. Não que esses cursos sejam ruins, muito pelo contrário, mas eu pegava esses cursos como uma forma de esconder o meu sonho, que era estudar medicina. E caso alguém perguntasse, você vai cursar qual curso depois do ensino médio? E ali eu podia responder algum outro curso e não causar alguma estranheza. Porque algumas vezes eu falava que queria medicina e por vir de uma família mais humilde, eu observava no rosto das pessoas, talvez ali uma certa incerteza, e isso me incomodava, então eu buscava outros cursos. E embora eu tivesse esse sonho, Deus acabou que realizou um sonho ainda maior, que mesmo eu tendo um sonho pequeno, Ele viu bem mais longe do que eu podia imaginar. E de fato, não poderia conseguir se não fosse pela graça e pela honra do nome dEle. E o terceiro ponto que a gente pode tratar de forma mais prática é qual que é o nosso papel nessa história toda, o que a gente deve fazer. Bom, os dois personagens dessa passagem que a gente acabou de ler, Ló e Abraão, esses dois, a gente precisa se perguntar em qual deles, em cada momento, a gente devia seguir o exemplo. Ló, por exemplo, continuando. Ló, por exemplo, escolheu seguir a visão humana. Ele
ele viu a Campina do Jordão, ele viu como era bonita aquela região, escolheu se basear pela visão humana. Abraão não, por mais que naquele momento, pela minha interpretação, ele achou que iria ficar com pouca parte, mas ele acabou ficando com toda aquela região para toda a sua geração. E a gente tem que escolher em cada momento qual desses personagens dessa história a gente deveria seguir, se Ló ou Abraão, se devemos ter a fé de Abraão ou a visão carnal, a visão humana de Ló. E assim que eu fiz a prova do Enem, eu vi que meus pontos não correspondiam com a nota. Eu fiquei muito triste, falei com a mãe que eu não ia conseguir passar, que eu ia ter que trabalhar mais um ano para conseguir passar em medicina. E foi aí, nesse momento, que apareceu essa passagem. E ali eu vi. Eu tinha que escolher em qual desses personagens eu ia seguir. Se eu ia seguir a visão humana de Ló ou a visão de fé de Abraão. E ali eu decidi ter fé e acreditar na promessa do Senhor. E no período em que abriram as vagas, eu vi que eu tenho uma tia que mora no estado do Rio, e ela falou, olha, se você quiser botar suas vagas para cá, a gente poderia te dar a habitação, te dar o alimento e tal, a gente poderia ajudar nesse quesito. E isso eu achei bem melhor, eu decidi colocar, são duas opções, coloquei uma para o Selma, que era apenas uma vaga, e uma para o estado do Rio. E a faculdade disponibilizou 8 vagas. Dessas 8, eu estava em 10º, então, pela lógica, eu não poderia passar. Na primeira chamada, eles chamaram 3 pessoas, e na segunda chamada, chamaram mais 5. Aí eu percebi, realmente não vou passar. Mas aí, de novo, essa passagem veio, e eu decidi seguir a fé de Abraão. Eu sentei com meus pais, falei que se 2 pessoas, pelo menos, desistissem, talvez eu poderia estar dentro das vagas. E conversei com eles, a gente decidiu que iria comprar a passagem e a lista de nomes sairia segunda-feira e na quinta-feira a gente resolveu comprar a passagem, dar esse passo de fé. E passaram-se os dias, no domingo à noite eu fiquei a noite inteira acordado, pensando caso não fosse passar. E para mim, eu acredito que, eu sempre falei isso para a mãe, que aquele foi um dos melhores e um dos piores dias da minha vida, porque um dos piores pela pressão que eu estava, pressão psicológica, que se eu não passasse, já tinha comprado a passagem estava para terça-feira e a lista saía segunda-feira, e a lista nunca saía, eu fiquei a madrugada inteira esperando, só saiu 10 horas da noite da segunda, e eu falo que é também o melhor dia, porque para a honra e glória do Senhor, meu nome estava na lista. E hoje eu posso agradecer ao nome dele. E se tudo que eu falei, vocês pudessem esquecer, mas lembrem apenas de uma coisa. Sempre decidi seguir um desses 2 caminhos, de preferência o caminho de Abraão. E não acreditar nos olhos humanos, nos olhos carnais, mas acreditar na fé, dar um passo de fé. Que no momento certo a vitória vai chegar. Muito obrigado. Glória a Deus.